Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mosca Branca Dev. E hoje nós vamos aí começar a conhecer a interface do Delphi, Delphi Community, em que nós vimos no vídeo anterior, falando aí sobre as questões de licenciamento, como fazer para fazer aí o seu download, também algumas questões sobre como está o Delphi, uma breve análise de como está o Delphi no mercado de trabalho e onde você pode utilizar aí uma aplicação Delphi, seja profissionalmente, criando projetos para poder trabalhar aí talvez como um autônomo ou em empresas em que você poderia trabalhar para poder eh, ganhar o seu pão de cada dia trabalhando com o Delphi, certo? No vídeo de hoje, nós vamos então conhecer alguns tópicos, alguns aspectos da ferramenta Delphi, no caso a versão Delphi Community, que eu já tinha antecipado, tá? E através daí nós vamos abrir caminho para colocarmos aí algumas coisas em prática, começar a brincar aí inicialmente com variáveis e outras coisas mais. Muito bem. Vou aqui então tirar esse nosso cartaz aqui. Eu vou colocar aqui no meu Delphi. E aí eu vou apresentar para você como é que funciona então essa interface gráfica chamada IDE do Delphi Community. No caso aqui eu estou utilizando a versão 12, como você está vendo aqui na tela. Muito bem. Então vamos lá. Para começar, repara que o Delphi, se você já viu algumas outras ideias de outros ambientes de desenvolvimento, ele vai ter uma aparência muito parecida com ambientes como, por exemplo, o Visual Studio, o Android Studio, talvez alguma coisa aí no ambiente Java, você, dependendo aí acho que da versão alguns dos editores aí do Java, talvez você veja algo parecido também, se não me engano, acho que o Eclipse eu vi algumas versões assim, NetBeans eu não lembro, mas basicamente nós vamos ter aí então uma distribuição em cima com menus e alguns botões de ação. No caso, eu tenho aqui os botões para criar um novo projeto, salvar todos, remover arquivo de projeto, adicionar arquivo de projeto, executar em modo debug e sem debug. Os controles aqui de breakpoint, se você assistiu aí a minha trilha inicial falando de lógica de programação, você viu que eu usei bastante esses botões aqui, né, voltados aí para controlar o avanço dos breakpoints quando você está debugando o código. Aqui nós vamos ter um controle aqui do tipo de executável que você vai trabalhar, né, tipo de aplicação que você vai criar, seja 64 bits ou 32 bits. Nessa versão de Delphi Community eu não coloquei nenhum recurso para trabalhar, por exemplo, com o mobile, mas naturalmente você poderia colocar também, dependendo da versão do Delphi, para criar aplicações aí para celular. E aí no caso você também poderia mexer aqui nessa parte superior aqui, tá? E aí você poderia ter, por exemplo, uma espécie de simulador de Android, né? De celular aí Android. E aí você poderia com isso testar a sua aplicação gerada através da ideia do Delphi. Bom, no meu lado direito eu vou ter aqui essa questão de grupo de projeto. Inicialmente, em projetos pequenos, você não vai perceber muita diferença, mas quando você tiver, por exemplo, projetos que têm aí algumas dependências, projetos grandes em que você, de repente, vai ter que trabalhar com alguns tipos de bibliotecas juntos de um projeto principal. Então, esse grupo de projetos aqui vai ser bem útil nesse sentido. Segundo, vou pular aqui agora para a esquerda. Você tem uma árvore, né,
do que você está trabalhando aqui no seu projeto atual. Então, repara que eu tenho aqui meu Form 1 e eu tenho um componente de imagem. Então, repara que ele mostra aqui a estrutura, né, de como é que está funcionando aqui esse meu projeto. Então, aqui está mostrando a estrutura de componentes dele, tá legal? Conforme eu colocar aqui alguns componentes, eventualmente vai aparecer aqui também, inclusive componentes de banco de dados, etc. No meu lado direito, voltando aqui, nós temos principalmente a paleta de componentes. Essa aqui é a que você mais vai utilizar. Eu digo mais porque, claro, que ele vai ter aqui outras abas, como por exemplo, Model View, tá? Essa parte aqui de banco de dados. Essa outra parte aqui também de multi-device, mas como eu falei, a gente não vai lidar com isso, porque eu não preparei o Delphi na instalação dele para lidar com mobile. Mas a paleta de componentes ela vai ser muito utilizada, porque é daqui que nós vamos, por exemplo, pegar as caixas de edição, os vários botões, painéis, etc. Então tá tudo aqui. O Delphi, na versão Community, ele ainda segue um padrão das versões mais antigas, em termos de hierarquia de paleta, ou seja, primeiro vem a Standard, depois Additional, Win32 e assim por diante. E se você for depois colocando aqui alguns componentes de terceiros, eles vão ir aparecendo aqui também, tá? Então aqui é onde você vai ter os botões, todos os controles de tela, como essa imagem, por exemplo, aqui no caso seria um image, tá? Tudo vem aqui dessa parte, ó. Tá aqui o image que eu utilizei para poder colocar esse cartazinho aqui não, de fundo. E o famoso Object Inspector que eu deixei por último, no caso aqui, de propósito, porque o Object Inspector ele é dividido em duas partes e ele vai ter aí um papel importantíssimo na operação do Delphi. Posso dizer para você que aqui em cima você vai olhar pouco, aqui você vai olhar de vez em quando, aqui no Object Inspector, ainda na paleta de componentes, você vai trabalhar todo dia, você vai mexer todo dia. Sempre que tiver que mexer com questões de famoso front-end, que é editoração de tela, preparar a tela, você sempre vai mexer aqui, tá? Mas o Object Inspector não lida só com os aspectos visuais de um componente, ele lida também com as questões de eventos. Eventos seriam esses, evento de clique, como está aqui, duplo clique e outras coisitas más. Então, o Object Inspector ele vai controlar as propriedades que são esses conteúdos que você vai poder colocar aqui na tela. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui agora de propósito um botão. Então, repara que esse meu botão, vou colocar ele aqui, esse meu botão 1, se eu precisar, eu quero tirar a palavra botão 1, por exemplo, eu vou mexer na propriedade caption e vou colocar aqui, por exemplo, fosse para corrigir algo, botar um botão aqui de OK, pronto. Então aqui eu poderia botar um botão de fechar, ser mais objetivo. Então aqui no caption é a propriedade onde eu vou mudar o texto do meu botão e a ação de clique do botão. Eu, claro, posso dar um duplo clique aqui. Ele acabou assumindo o comando da trilha de lógica de programação, que eu deixei o fonte aqui, eu não mudei ainda. Mas eu posso vir aqui em eventos e dizer que eu quero uma nova ação para ele. Eu posso chegar aqui para ele, por exemplo, e dizer assim, ó, pegar um... Deixa eu apagar o conteúdo que tem lá. Vai ficar mais coerente. Posso chegar para ele e dizer que eu quero que ele feche a tela, close. Isso já bastaria aqui no caso.
desse nosso exemplo simples para poder fechar a tela. Então, repara que no Object Inspector eu vejo qual é a ação que vai acontecer dependendo da minha necessidade, ok? E na parte de Properties, eu posso controlar, posso mudar o nome do botão, por exemplo. Name, vou botar aqui, botão fechar. E com isso eu controlo esses atributos aí, no caso, propriedade do meu botão, que eu nomeei como fechar, tá certo? Bom, então paleta de componentes, você sempre vai pegar os itens visuais e vai colocar aqui na tela. O que mais que nós temos aqui para poder te mostrar? Bom, nós temos aí no Delphi pelo menos dois tipos mais comuns, pelo menos, de comentários, utilizando o comentário de linha seria barra barra. E se eu precisar fazer um comentário de bloco, eu uso abre e fecha chaves. E aí eu posso colocar mais de uma linha aqui, só para você reparar. Se eu der um enter aqui, olha, se tiver escrito aqui, o Delphi vai entender que é um comando, que já saiu do comando de comentário de linha. Agora aqui não, aqui eu posso botar aí linha 1, linha 2 e assim por diante, ok? Então, comentário de linha sempre abre e fecha chaves. Comentário de linha, de mais de uma linha, sempre abre e fecha chaves. Comentário de uma única linha, barra barra. Antigamente, eu não sei se ainda vai funcionar, mas antigamente nós tínhamos também o abre e fecha parênteses, ó, tem, ó, abre e fecha parênteses com o asterisco. E tem o mesmo efeito de um comentário de mais de uma linha. Então aqui eu também posso colocar linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. Certo? Bom, o que mais que eu quero te mostrar nesse vídeo inicial? Quero te mostrar como é que funciona essa história dessa primeira Unity aqui. Essencialmente, todo programa feito em Delphi tem pelo menos uma Unity que a gente chama de Unity principal. Por que principal? É através dela em que tudo vai acontecer. Então, essa tela inicial, geralmente é onde vai receber os menus, onde vai receber alguns botões de ação, vai depender muito da particularidade do projeto. Mas essa tela inicial, geralmente nós chamamos de unit principal. Tá? Então, esse nosso Form 1 aqui, clicar aqui em cima, repara que aqui já aumentou, ó, vou bater o botão fechar, na estrutura apareceu ele. Então, geralmente, esse primeiro form aqui, nós chamamos de form principal, tá? E aí, em alguns lugares, a Unity, em vez dela estar aqui, que no caso ela está como Unity 1, porque foi um projeto simples que eu criei. Mas geralmente aqui, quando você fosse salvar, você salvaria ela como, por exemplo, o principal. Essa é uma nomenclatura normalmente comum para esse tipo de tela, tá? E geralmente o form, que é a parte da frente, então unit, back-end, form, front-end, tá ok? Posso mudar aqui também o caption na tela, deixar aqui apenas como principal, ok? Bom, então, e onde é que eu vejo isso? Eu vim aqui em Project, Options, e aí o Delphi vai me mostrar, por exemplo, os forms que tem a minha aplicação, ou seja, os units que tem na minha aplicação. E repara que aqui ele está na seção Auto Create. Quando eu passar a ter mais de uma tela, eu posso determinar qual tela será criada
automaticamente e qual tela eu vou criar em tempo de execução. Isso aí a gente vai ver mais para frente, tá? Mas é mais importante agora você entender que nós temos aqui então uma estrutura. Sempre quando você for criar um projeto no Delphi, pelo menos uma tela principal você vai ter. E aí uma outra particularidade do nosso projeto Delphi. Se for vir aqui, deixa eu pegar o fonte aqui dele. Nós vamos ter alguns tipos de arquivos voltados para a aplicação, tá? Então, olha só. No caso aqui do meu Delphi, eu tenho aqui uma parte de debug, certo? E aí o meu Delphi, então, ele vai trabalhar com pelo menos dois tipos de arquivo. Vou dar um save all aqui. Ele vai trabalhar pelo menos com um ponto .paz, tá? Pelo menos com um ponto .paz. Então repara que aqui, olha, projetos variáveis unit 1.paz. Então eu parei ele para você poder ver que ele mostra, né, ali no próprio hint ali do projeto, ele vai mostrar para você, no caso, a estrutura aqui dos arquivos. Então eu tenho o ponto .paz, sempre indicando que seria uma espécie de back-end do Delphi. O ponto .dfm seria o front-end, ou seja, essa parte aqui da frente, DFM. Então, parte de trás, back-end unit, ponto .paz. Parte da frente, form, front-end, geralmente ponto .dfm. E os outros arquivos que o Delphi vai ter normalmente? Esses outros aqui, todos arquivos de projeto. .res, dentcache, local, dproj, dpr. O dpr é mais comum em algumas versões mais antigas do Delphi. Aqui, é claro, eu vou ter o executável, que é o programa propriamente dito, que foi gerado do ponto .paz e ponto .dfm lá do projeto. E também vou ter a DCU, que é a unit compilada, tá? Mas o que eu vou utilizar de fato é aqui, ó. Então, a última versão que eu compilei desse executável, ele estava com essa imagem aqui, tá? Então, você sempre vai ter um exe, porque ele é um programa compilado, ok? Você vai ter, então, a DCU, que é a unit compilada. Você vai ter o ponto .paz, que é o back-end, o ponto .dfm, que é o front-end, e os demais arquivos aqui, .res, dentcache, tudo que tiver com dproj aqui é arquivo de projeto. Tá legal? Bom, então essa é um apanhado geral e bem resumido de como funciona a IDE do Delphi. Eu vou parar por aqui o vídeo para que a gente possa ter o próximo episódio aí, a nossa terceira aula já do Mosca Branca Dev, começando então o nosso curso básico de Delphi. Não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, nos ajuda a fazer esse curso crescer. Nós estamos com outros projetos aí que logo logo eu vou anunciar para vocês. E eu espero que você possa seguir comigo aí, aprendendo e se familiarizando com o Delphi. Tá legal? Por hoje é só, um grande abraço, fique com Deus.